Então, o Instituto de Medicina Tropical ele começou realmente na década de 50, né? E era ligado ao departamento de microbiologia aqui da Faculdade de Medicina. Na realidade, ele começou como um instituto de vírus. Entretanto, como ao mesmo tempo foi inaugurado um instituto de vírus do Instituto Adolfo Lutz, aqui vizinho, o professor Lacasse houve por bem achar que uma duplicidade não seria ideal. Então, o grupo de assistentes dele da época se reuniu e chegou à conclusão que talvez fosse mais interessante fazer um instituto mais amplo, envolvendo doenças transmissíveis como um todo, e incluindo, no mínimo, no início, 3 departamentos, que seria o de doenças infecciosas, né, parasitárias, o de dermatologia, né, o de parasitologia, né, presente, e posteriormente, depois que eu fiz concurso, agregou-se também o departamento de patologia. E o Instituto tinha uma direção rotativa. Os diversos diretores eram na realidade professores dessas diversas cadeiras. Mas, na realidade, isso nunca deu muito certo. Na realidade, quem continuou mesmo quase como um diretor permanente, porque ele tinha grande amor à instituição que ele criou, foi o professor Carlos da Silva Lacasse, né? Ao mesmo tempo que começaram a se instalar os laboratórios lá, ele propôs uma revista para difundir os conhecimentos científicos que iam se estabelecer lá. Então, a revista do Instituto de Medicina Tropical praticamente começou com o Instituto de Medicina Tropical. No início, nós estávamos intimamente ligados ao departamento de microbiologia, dermatologia, enfim, dos diversos departamentos que ali estavam. E logo no começo, alguns indivíduos foram, digamos, os pioneiros ali dentro. E foi o professor, o Dr. Mário Camargo, né, que foi dirigindo a parte de sorologia ali presente, um colega que abandonou a medicina, que é o Dr. Elias Lemos Monteiro, que era filho do Lemos Monteiro do Butantan, que era famoso pela rickettsiose, morreu de rickettsia junto com o técnico nas lides laboratoriais. Eu e o professor Luiz Caetano, que no caso era ligado à gastroenterologia, mas como ele fazia muito hepatite e fígado, ele achou que um lugar excelente para ele continuar os seus trabalhos seria justamente o Instituto de Medicina Tropical. Agora, o Instituto de Medicina Tropical começou com um grande entusiasmo. Esse grupo e mais os funcionários da época, né, o Severino, Maria do Carmo como bibliotecária, enfim, vários outros funcionários que lá começaram, todos nós tínhamos um íntimo contato e foi um ambiente de grande entusiasmo que aconteceu isso. No meu caso particular, eu era assistente do departamento de patologia aqui. Eu tinha me formado e começado como assistente no departamento de patologia. Ganhei uma bolsa da Kellogg Foundation e fui para os Estados Unidos e estava lá aproximadamente quase no 2º ano, né, em Boston, né, no hospital que era o Deaconess Hospital, que era ligado a Harvard, inclusive. Eu estava sendo treinado mais como patologista cirúrgico, quando eu recebi um convite do professor Lacasse para ser o patologista do Instituto. Aí, então, eu conversando com os meus chefes lá nos Estados Unidos, um deles, o professor Shields Warren, que era muito ligado a problemas de radiação no pós-guerra e também ligado, portanto, às Forças Armadas, ele me sugeriu, ele disse, olha, um lugar excelente para você seria o Armed Forces Institute of Pathology. E lá você vê uma quantidade enorme de casos, né, e mais ou menos dirigidos, né, para o que você vai fazer. Então eu fui e fiquei meses, 3 ou 4 meses, se não me engano, em Washington,
no Instituto de Forças Armadas, por indicação do Shields Warren, e fiquei numa seção que era a seção de fígado e doenças infecciosas. E comecei a trabalhar, então, em doenças infecciosas nessa época. Verdade que também com a minha formação de patologista geral, fazendo autópsias, biópsias, etc., eu me defrontava aqui com muitos casos de doenças infecciosas. Então aquilo foi, digamos, não um início, mas uma continuação de coisas, uma especialização das coisas que eu fazia. Quando eu vim para cá, o professor que ganhou o concurso na época, que sucedeu o professor Cunha Mota, que era o professor Mignoni, ele houve por bem me dispensar. Ele não se interessava, no caso, por mim, por razões pessoais. Então eu mudei para o departamento de microbiologia e fiquei praticamente no Instituto de Medicina Tropical desde o início. E lá então nós construímos formamos um grupo, a qual se agregou posteriormente a Sumio Shimizu, né, que começou como minha técnica. Era estudante de farmácia, isso começou como minha técnica. E formou-se um grupo de técnicos e colegas, enfim, muito unido, e começamos todos a fazer trabalhos em conjunto. E o Instituto começou a crescer, né? Começou a ter nome, porque os nossos trabalhos nós publicávamos geralmente em revistas de boa qualidade. Falando em revista, continuando, a revista do Instituto começou muito bem. Ela começou com o Luiz Rey como primeiro editor, e o Luiz Rey, que era aqui da parasitologia, e se agregou via da revista no Instituto. O Dr. Luiz Rey se entusiasmou por editoração, né? Que aliás é uma coisa muito interessante. E um fato curioso é que ele frequentava inclusive os congressos de editores lá nos Estados Unidos, e foi o primeiro indivíduo a sugerir que o resumo de um trabalho científico, em lugar de ficar no fim, como era costume, fosse o começo. O que é mais lógico. Todo indivíduo, que antes de ver o trabalho como um todo, quer saber o conteúdo. Então, ele já vê de início. Essa sugestão foi dele. Eu acredito num congresso lá nos Estados Unidos. Eu acredito, eu não tenho absoluta certeza que tenha sido exclusivamente dele, mas que ele participou de uma maneira íntima disso, uma coisa de grande importância, porque hoje é o que se usa comumente. E a revista começou muito bem, porque era uma revista diferente das demais. Era especializada, já constava dentro do seu regulamento que era preferível os artigos serem escritos em inglês, porque era a língua de difusão, era a língua de conhecimento ou de contato entre os diversos cientistas mundiais. O português, como o sueco e assim por diante, não são línguas fáceis para você ter esse tipo de contato. Então, de início, já se publicavam trabalhos em português, mas se preferia na época que os trabalhos fossem em inglês. Tá? Então, a revista cresceu conosco. O segundo editor foi o professor Lacasse, né? E eu sucedi ao professor Lacasse, né? E reformulamos, então, integralmente, nós três, sucessivamente, nós fomos reformulando a revista dentro dos padrões internacionais, que é hoje o que ela é. E hoje ela é uma das 6 revistas mais importantes do Brasil. Está indexada em tudo, ela recebe artigos do Brasil inteiro, da América do Sul inteira, da América Central, e por que não dizer, recebe inclusive artigos americanos, americanos que se dedicam a doenças infecciosas. Eles às vezes preferem publicar na revista. Um fato também muito interessante é que o professor Lacasse era um professor, ele gostava de ensinar. Ele montou dentro do Instituto um curso, né, de pós-graduação em doenças infecciosas, que foi de extremo sucesso.
vários e múltiplos anos, tivemos alunos de todos os lugares aqui da América do Sul inteira. As placas, inclusive, estão lá ainda dizendo os nomes de todos esses indivíduos. E uma vez tivemos até 2 americanos que vieram fazer o curso nosso aqui. Constava de aulas teóricas e visita a doentes, quer dizer, na doença, na enfermaria de doenças infecciosas, na dermatologia e estágio nos diversos laboratórios. Todos nós, na época, que o ambiente foi crescendo, né? Todos nós, na época, dávamos aula neste curso, né? E era realmente um curso muito importante de pós-graduação de dentro do Instituto. E provavelmente vai ser renovado agora dentro das linhas atuais da universidade, não é mesmo? Bom, o crescimento do Instituto foi realmente impressionante. Nesses anos, se você contar, que, digamos, a instituição tem agora 50 anos, o que essa instituição cresceu? O que essa instituição se concretizou como uma instituição de primeira linha em pesquisa em doenças infecciosas aqui no Brasil, é realmente muito importante. Ela agora está ombro a ombro com instituições tradicionais, como, por exemplo, Fiocruz, no Rio de Janeiro, com instituições que nós temos em Recife também, com o Instituto Butantan aqui, e temos inclusive contato muito íntimo com os pesquisadores dessas diversas instituições. Isso foi sempre um aspecto que o professor Lacasse tinha e que, felizmente, eu acho que todos nós, pelo menos no início e meio da instituição, mantivemos. Todos nós nos ajudávamos mutuamente, todos. No nosso laboratório, os laboratórios eram abertos. Na hora que eles precisavam, por exemplo, de um apoio sob o ponto de vista de patologia, eu dava o apoio quase que instantaneamente, e vice-versa. Quando eu precisava, completando um trabalho do apoio da sorologia, por exemplo, do Mário Camargo, da Sumi e tudo, era instantâneo. E com isto, pela primeira vez, eu acho, dentro desta instituição, nós inauguramos uma multidisciplinaridade, né? A instituição ficou multidisciplinar, porque ela realmente começou como tal. E foi uma experiência pioneira e extremamente interessante no crescimento da instituição. Exatamente, a importância mesmo quando eu estava nos Estados Unidos, eu me lembro que o pessoal negligenciava muito as doenças infecciosas, de maneira geral, porque tinha os antibióticos, tinha os sistemas de higiene e saúde pública, de prevenção e assim por diante, que funcionavam muito bem, né, lá. Mas com o aparecimento das doenças com imunodepressão do sistema imune, as doenças infecciosas ressurgiram. E nunca desapareceram, muito ao contrário, ressurgiram com grande vontade. E então, de novo, e particularmente nos países do terceiro mundo, as doenças infecciosas que nunca, diga-se de passagem, nunca foram totalmente negligenciadas, ganharam novamente uma importância muito grande, que era a importância no começo do século XX, né? E agora nós temos de novo uma importância muito grande disso. E agora nós abordamos essas mesmas doenças com uma tecnologia mais avançada, uma tecnologia que cresceu em outras direções, mas que podem ser utilizadas dentro das doenças infecciosas. Então, novos aspectos se tornaram muito importantes. E agregou-se também, é importante que eu diga, que aos 3 primeiros departamentos, agregou-se o 4º, que era o meu, departamento de patologia, e agregou-se também a doenças preventivas, o departamento de doenças preventivas através do professor Guilherme,
que deu também muito apoio aos nossos trabalhos. Então abriu-se um leque muito grande dentro do Instituto, porque você estudava agora as doenças infecciosas de uma maneira global. Tanto a parte do agente etiológico, quanto as suas manifestações dentro do organismo nosso e no material experimental, como também nós agregamos a isso os elementos de prevenção dessas doenças através do Departamento de Doenças Preventivas, né, que aqui está presente, que entrou para dentro do Instituto de Medicina Tropical. Bom, daqui a anos eu acredito que realmente o grande problema seria a prevenção, a medicina preventiva, né? A medicina preventiva, que sempre teve uma importância muito grande, ela está ganhando cada vez mais a sua prevenção, né? Então eu acredito que ela vai dominar os indivíduos que estudam doenças preventivas, vacinações, as grandes campanhas de endemias, etc., vão dominar realmente o ambiente. Mas, de qualquer maneira, nunca o estudo da doença em si, porque novas doenças vão surgir, né? Como nós temos o exemplo agora aqui, exatamente da gripe suína, né? Os vírus se mudam, e os vírus mudam e, de novo, produzem doenças, né, que precisam não só de tratamento direto, e não tem um agente que haja só sobre o vírus, mas a importância aí cai exatamente dentro da medicina preventiva, né? Eu acho que essa é que vai ser o grande domínio dentro do Instituto de Medicina Tropical. Uma frase seria melhor, né? Eu acho que foi a melhor experiência da minha vida, porque muitas das coisas que eu sempre sonhei como estudante, como recém-formado, quer dizer, formação, uma equipe unida, trabalhando de uma maneira uníssona, eu só encontrei dentro do Instituto de Medicina Tropical. O que nós fizemos, pena que o Luiz Caetano não esteja aqui, o que nós fizemos, por exemplo, dentro da esquistossomose, que agora perdeu muito da sua importância, né, mas que ainda tem, né, o que nós fizemos dentro da esquistossomose foi uma coisa que repercutiu internacionalmente. E só foi possível por causa do tipo de organização que o professor Lacasse e o tipo de ideias que o professor Lacasse instituiu dentro da medicina tropical no nosso meio.